Você acha que suportar tudo faz de você uma pessoa forte? Não. Na maioria das vezes, isso apenas ensina os outros a desrespeitarem você sem consequências. Cada vez que você aceita o que deveria rejeitar, cada vez que você permanece em silêncio quando deveria se posicionar, cada vez que você tolera o intolerável, você não está demonstrando força, está mostrando que suas linhas podem ser cruzadas. A verdade brutal é simples. O mundo respeita quem sabe estabelecer limites. A filosofia estoica nunca ensinou submissão. Ela ensinou autocontrole, dignidade e firmeza, porque suportar tudo não preserva sua paz. Muitas vezes, apenas destrói seu valor lentamente. Se você continua permitindo desrespeito, abuso emocional ou relações desequilibradas, você não está protegendo a harmonia, está sacrificando a si mesmo. E chega um momento em que permanecer calado custa muito mais caro do que se impor. Neste vídeo, você aprenderá como parar de aceitar menos do que merece, como impor limites firmes e como recuperar o respeito que talvez tenha perdido ao tolerar demais. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo como aplicar o estoicismo na vida real. Agora, vamos começar. Lição 1. Dê valor à sua própria presença. Existe uma razão pela qual tantas pessoas acabam sendo constantemente desrespeitadas. Elas ensinaram os outros que sempre irão suportar mais. Suportam comentários ofensivos, suportam exigências injustas, suportam relações desequilibradas, suportam silêncio, desprezo e manipulação. E fazem isso acreditando que estão sendo pacientes, quando na verdade estão apenas reduzindo o próprio valor. Aqui está uma verdade que poucos aceitam. Quando você nunca estabelece limites, sua presença deixa de ser respeitada, porque aquilo que não exige cuidado acaba sendo tratado com descuido. Os estoicos entendiam algo fundamental. Seu respeito próprio define como o mundo aprende a tratá-lo. Marco Aurélio não defendia aceitar qualquer coisa. Ele defendia agir com razão, mas também com dignidade. Isso significa compreender que paz não é permitir invasões constantes. Paz verdadeira é saber quando proteger sua mente, sua energia e seu espaço. Pense nisso. Se você está sempre disponível, sempre cedendo, sempre aceitando, sempre se anulando, por que alguém acreditaria que pode perder você? O excesso de tolerância muitas vezes comunica fraqueza. E não porque você seja fraco, mas porque nunca mostrou onde termina sua paciência. Você precisa entender. Valor não está em suportar tudo. Valor está em saber o que você não aceita. Quanto mais você respeita seus próprios limites, mais sua presença ganha peso. Porque pessoas que conhecem seu valor não imploram uma consideração. Elas simplesmente deixam claro que certas portas se fecham quando o respeito desaparece. No momento em que você para de aceitar tudo, os outros começam a perceber que sua presença tem preço. Lição 2. Aprenda a falar antes que o silêncio destrua você. Muitas pessoas acreditam que ficar calado sempre evita conflitos, mas, muitas vezes, o silêncio excessivo apenas ensina os outros que podem continuar avançando sobre você. Cada vez que algo fere seus princípios e você não diz nada, cada vez que alguém ultrapassa seus limites e você apenas suporta, cada vez que você engole o desconforto para evitar desagradar, você reforça a ideia de que sua voz não precisa ser considerada. E esse é um erro caro. Os estoicos valorizavam o autocontrole, mas autocontrole nunca significou passividade. Significava responder com clareza, sem impulsividade, mas com firmeza. Existe uma diferença enorme entre manter a calma e aceitar desrespeito. Uma pessoa sábia não explode por qualquer coisa, mas também não permite que sua dignidade seja corroída em silêncio.
Falar com firmeza não exige agressividade. Às vezes, uma única frase muda tudo. Isso não funciona para mim. Não aceitarei isso. Esse limite não será ultrapassado. Simples, direto, claro. Porque quem fala com convicção demonstra algo poderoso, consciência do próprio valor. Muitos temem se posicionar porque não querem parecer difíceis. Mas a verdade é que pessoas sem limites claros quase sempre acabam sendo usadas. Quando você aprende a se expressar com segurança, sem culpa, sem medo exagerado, sem necessidade de aprovação, sua presença muda. As pessoas percebem que você não está mais disposto a aceitar qualquer tratamento. E isso altera completamente a dinâmica. Lembre-se, quem nunca expressa seus limites acaba vivendo dentro dos limites impostos pelos outros. Sua voz pode proteger sua paz, ou sua ausência pode destruir lentamente seu respeito. Lição 3. Pare de normalizar o que está te destruindo. Um dos maiores erros que alguém pode cometer é transformar sofrimento constante em rotina. Muitas pessoas vivem cercadas por desrespeito, pressão emocional, exigências injustas, relações desgastantes e começam a acreditar que isso é normal. Mas não é. Só porque você se acostumou com algo, não significa que isso seja saudável. Os estoicos ensinavam que a mente deve ser protegida com disciplina, e isso inclui reconhecer quando algo está corroendo sua paz. Porque existe uma diferença entre enfrentar dificuldades inevitáveis e aceitar cargas desnecessárias. Muitos estão exaustos não porque a vida exige demais, mas porque permitem demais. Permitem invasões, permitem manipulação, permitem relações que drenam, permitem situações que diminuem sua dignidade e, com o tempo, vão perdendo a si mesmos. A pior parte é que isso acontece lentamente. Não é uma grande destruição de uma vez. É um desgaste silencioso. Uma concessão aqui, outra ali, mais um silêncio, mais uma aceitação, até que sua força começa a desaparecer. Marco Aurélio lembrava constantemente que você tem poder sobre sua mente, mas isso exige consciência. Você precisa observar o que está me fortalecendo e o que está me enfraquecendo. Nem toda batalha merece ser suportada, nem todo peso merece ser carregado, nem toda relação merece acesso contínuo à sua energia. Parar de suportar tudo começa quando você deixa de romantizar sua própria sobrecarga. Porque suportar o que destrói sua paz não é virtude, é autonegligência. No momento em que você reconhece isso, você para de sobreviver apenas por resistência e começa a viver com intenção. Lição 4. Aprenda a dizer não sem culpa. Para muitas pessoas, dizer não parece errado, parece egoísmo, parece frieza, parece medo de decepcionar. Então, elas dizem sim, mesmo quando estão exaustas, mesmo quando não querem, mesmo quando sabem que estão ultrapassando seus próprios limites. E é exatamente assim que começam a perder o respeito, porque cada sim dito contra si mesmo é um não dito à própria dignidade. Os estoicos compreendiam que viver com virtude exige escolhas conscientes. E isso significa entender que nem tudo merece sua energia. Seu tempo é limitado, sua paz é valiosa, sua atenção é preciosa. Você não foi feito para atender todas as expectativas. Quando você tenta agradar todos, normalmente decepciona a si mesmo primeiro. Dizer não não significa ser cruel. Significa reconhecer que proteger sua energia também é uma responsabilidade. Algumas pessoas se incomodarão quando você começar a impor limites, mas isso revela algo importante. Muitas vezes, elas não valorizavam você. Valorizavam apenas o acesso irrestrito que tinham à sua disponibilidade. E quando esse acesso muda, a reação aparece. Não tenha medo disso. Quem realmente respeita você
Aprenderá a respeitar seus limites também. Uma negativa firme pode preservar mais paz do que inúmeras concessões silenciosas. Não posso. Não aceito. Isso não funciona para mim. Frases simples, mas transformadoras. Porque quando você aprende a dizer não com clareza, você ensina ao mundo que sua energia não está disponível para qualquer demanda. Lembre-se, toda vez que você evita impor limites por culpa, alguém pode estar se beneficiando da sua autonegligência. Dizer não diminui seu valor. Na verdade, muitas vezes é exatamente isso que o revela. Lição 5. Imponha limites ou continue sendo consumido. A verdade mais difícil de aceitar é esta. Algumas pessoas só respeitam os limites que você realmente sustenta, não os que você menciona, não os que você sugere, mas os que você mantém com firmeza. Você pode explicar seu desconforto inúmeras vezes, mas se suas ações continuam permitindo os mesmos excessos, nada muda. É por isso que tantas relações se tornam desgastantes, porque a ausência de limites claros cria acesso ilimitado, e acesso ilimitado frequentemente gera abuso emocional. Família, amigos, relacionamentos, ambiente profissional. Qualquer relação sem fronteiras saudáveis pode lentamente consumir sua paz. Os estoicos entendiam que sua vida não pertence às expectativas externas. Ela pertence à sua razão. Isso significa que proteger sua estabilidade emocional não é rebeldia, é sabedoria. Muitas pessoas permanecerão em ciclos destrutivos porque confundem lealdade com autossacrifício. Mas suportar relações que corroem sua dignidade não é lealdade, é prisão emocional. Você precisa perceber, nem toda proximidade é saudável. Nem toda convivência merece permanência. Nem toda relação deve continuar sem ajustes. Às vezes, impor limites significa reduzir acesso. Outras vezes, significa se afastar completamente. E sim, isso pode ser desconfortável, mas continuar perdendo sua paz costuma custar muito mais. Pessoas fortes não mantêm todas as portas abertas por medo da solidão. Elas escolhem cuidadosamente quem merece permanecer, porque entenderam algo poderoso. Proteger sua paz não é perder pessoas, é perder aquilo que estava destruindo você. No momento em que você sustenta seus limites, mesmo quando há resistência, mesmo quando há culpa, mesmo quando há desconforto, você deixa de ser alguém fácil de consumir e se torna alguém impossível de desrespeitar. Quando você impõe limites, tudo começa a mudar. A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar conflitos, cedendo, tolerando, se anulando, suportando mais do que deveria, na esperança de manter paz. Mas o estoicismo ensina uma verdade brutal. Não existe paz real quando você está constantemente traindo a si mesmo. Toda vez que você aceita desrespeito, toda vez que silencia sua verdade, toda vez que permite excessos para agradar, você ensina ao mundo que seus limites são negociáveis. E quando seus limites são negociáveis, seu valor também se torna. Impor limites não significa viver em guerra, significa viver com clareza. É mostrar com ações que sua paz tem valor, que sua energia tem valor, que sua dignidade não está disponível para consumo público, porque pessoas que não defendem seu espaço acabam desaparecendo dentro das expectativas alheias. Mas quando você para de suportar tudo, você recupera sua força, recupera sua identidade, recupera o respeito, primeiro o seu, depois o dos outros. Lembre-se, você não precisa gritar para ser respeitado, não precisa implorar compreensão, não precisa justificar constantemente seus limites. Você precisa sustentá-los com firmeza, com serenidade, com consistência. No fim, sua vida muda quando você entende
Quem aceita tudo perde a si mesmo. Quem impõe limites recupera seu poder. Se você chegou até aqui, comente. Minha paz não é negociável. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue fortalecendo sua mente com os princípios estoicos, porque às vezes a decisão que mais transforma sua vida é simplesmente parar de permitir aquilo que a destrói.